Bom, mas aí o que acontece, né? O próprio cirurgião plástico, quando entrou na rede social, ele se deparou com uma certa dificuldade de produzir conteúdo. Por quê? Porque o cirurgião plástico, como qualquer outro cidadão, tem que seguir primeiro a lei, né? Então você tem que fazer o que é legal. Em segundo lugar, nós somos, vamos dizer assim, entre aspas, regulados por uma sociedade, né? E por um conselho. O conselho é o Conselho Federal e Regional de Medicina e a sociedade é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então a gente precisa seguir alguns conceitos que estão dentro do Código de Ética Médica e do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o cirurgião plástico muitas vezes fica sem saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, né? E alguns estão optando por um caminho aí que é, por exemplo, usar foto de antes e depois, etc. Né? Eu vou falar um pouco disso já para você, eu não tenho nada contra. Mas isso, por exemplo, de fotos de pós-operatório é algo que, pelo Conselho de Medicina e pela Sociedade de Cirurgia Plástica, é considerado antiético. Né? Então, eu nas minhas redes sociais, eu sempre, talvez até no começo por um pouco de medo, né? A gente é cirurgião plástico recém-formado, bom, há 6 anos atrás, quando eu comecei, e a gente fica sempre com medo, a gente acabou de conseguir o título, o diploma, né? E a gente fica sempre com medo de ter algum tipo de retaliação por parte da sociedade. Então, eu sempre optei por fazer o que até então é considerado ético. Né? E a grande surpresa minha é que eu fui cada vez entrando mais de cabeça nisso, falando sobre verdades, falando sobre complicação, falando sobre resultados insatisfatórios, que todos temos. Só que eu vi que isso, por incrível que pareça, gera resultado positivo, porque as pessoas começam a confiar em você por verem que você fala a verdade, né, e que você não está simplesmente tentando vender uma cirurgia. Quando as pacientes, existe uma procura muito grande, mesmo no nosso inbox, nas redes sociais, no Instagram, elas perguntam muito, pedem muito que a gente faça publicações de fotos de antes e depois. E às vezes é difícil para a paciente entender o porquê que a gente não pode fazer isso. Né? Primeiro, isso é contra o Código de Ética Médica. Então, o Conselho Federal de Medicina tem aquele código que eu falei, e dentro desse código a gente, teoricamente, não pode fazer propaganda de resultado de cirurgia com fotos reais de pacientes reais. Né? Então isso é a ética. Mas o que a lei diz disso? Então tem alguns cirurgiões plásticos que começam a produzir conteúdo de fotos de resultados e eles vão até o fim nessa briga, né? E o que eu percebi que aconteceu com alguns colegas é que eles chegaram ao ponto de mostrar, né, para a Sociedade de Cirurgia Plástica, que é uma autarquia, né, o Conselho Federal de Medicina também, eles conseguiram mostrar que legalmente eles poderiam fazer isso, porque seria dentro do Código do Consumidor, né, que é algo ligado a leis, né, isso seria o direito do consumidor de saber o que ele vai consumir. Mas é um negócio que demanda muito gasto de energia e, independente de ser legal, é antiético pela visão dessas autarquias. E a pessoa que começa a fazer isso, mesmo que legalmente ela ganhe qualquer processo tudo, ela talvez comece a ficar um pouco mal vista entre os colegas, né? E entre alguns pacientes. Então eu falei para você do que é ético e o que é legal, mas o que eu penso sobre as fotos de antes e depois? Eu acho que eu não vou nem entrar no mérito de fotos de pós-operatório que são manipuladas você sabe mais que eu, por Photoshop, etc. Porque eu acho que realmente quem manipula foto de depois realmente não deveria continuar nessa profissão de cirurgião plástico. Mas muitos colegas publicam fotos de antes e depois, né, com fotos de depois reais, sem manipulação. Ainda assim é antiético. Mas o que eu penso, Dr. Daniel, o que eu penso sobre isso? Eu não julgo os colegas que fazem isso, né? Não sou eu que escrevi o Código de Ética Médica, então eu acho que cada médico tem que ter a responsabilidade pelos seus atos, né? Mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu acho que quando você publica fotos de antes e depois, você começa a atrair pacientes que estão buscando aquele resultado.
E muitas vezes aquele resultado não é possível naquela paciente. É igual, né? E aí você pode começar a ter problema com a paciente, né? Com a paciente insatisfeita no pós-operatório, porque ela queria ficar como aquela outra que você publicou na sua rede social. E você sabe muito bem que raramente um cirurgião plástico vai publicar uma foto de um pós-operatório que não ficou legal. Não vai publicar foto de uma complicação, ele não vai publicar foto de alguém que tinha uma anatomia difícil e fez uma cirurgia de mama ou de barriga. Ele vai publicar a foto daquela paciente que ficou com aquele corpo escultural. Então, a minha visão é que para mim isso não funciona. Eu acho que quem tem esse desejo de entrar nisso e lutar legalmente por isso, eu respeito. Eu acho que cada profissional sabe até onde tem que ir, até porque você pensa um cirurgião plástico numa cidade pequena, aí chega um colega cirurgião plástico e começa a postar fotos de antes e depois, domina o mercado, aquele primeiro cirurgião plástico que queria seguir a ética, acaba ficando na mão daquele cirurgião que não é ético. Então, eu não julgo porque se esse primeiro cirurgião resolver, por esse motivo, também começar a publicar fotos de antes e depois, eu acho que ele está tentando se manter no mercado, né? E só ele sabe as contas que ele tem para pagar, né? Só ele sabe o pão que ele tem que pôr na mesa para a família dele. Então, não julgo quem faz isso. Eu acho que isso não funciona para mim, né? É legal, vamos dizer assim, mas é antiético. Então, essa é a minha visão sobre fotos de antes e depois.